Olá pessoal, voltamos a mais uma aula rápida. Nessa aula rápida de hoje vamos conhecer o comportamento de alguns componentes de um circuito elétrico. Entre eles, o primeiro dele aí nós temos o nosso resistor, que tem a tabela definida aí pelo número, pela sequência de cores. Ou seja, os dois primeiros correspondem ao número, né? O outro, o último, é o múltiplo. Esses dois aqui seriam fatores de tolerância do próprio capacitor. Beleza? Também vamos conhecer também os outros dispositivos. Esse primeiro é o resistor, esse segundo aqui é um indutor. O indutor, para quem não conhece o indutor, nada mais é do que uma bobina, ou seja, você pega um fio e começa a enrolar ele, né? O enrolamento de um fio, né, já é uma bobina. E ela tem, assim como o resistor, ela tem a sua unidade de medida. No resistor, a unidade de medida é o ohm, né? E no caso, no indutor, que tem representação essa letra L, tem a unidade de medida dada em Henry, que é essa letra H aqui. O Henry, por se tratar de uma unidade de medida muito pequena, é dado a maioria das vezes nos seus submúltiplos, ou seja, abaixo de 1 Henry. Aqui nós temos mili-Henry. Também nós temos outro componente que é o nosso famoso capacitor. O capacitor, assim como os outros, tem a unidade que representa ele, que é a letra C, e também tem a unidade de medida, que é esse F aqui, que é Faraday, em homenagem a Michael Faraday ou Michael Faraday, né, como queira pegar e chamar. Ele também é uma unidade de medida que é dada em submúltiplo, porque 1 Faraday é muita coisa. Então, a maioria das representações dele vai dar nos seus submúltiplos, ou seja, milifaraday, nanofaraday, milifaraday, microfaraday, nanofaraday, picofaraday, por aí vai. Vai dar as unidades dos submúltiplos dele. Vamos aprender um pouquinho o comportamento de cada um deles. Primeiramente, vamos no nosso capacitor. Ora, o capacitor, quando nós variamos em um circuito, nós temos um capacitor, nós temos duas grandezas presentes, que seria a resistência e nós temos também a reatância. O que seria a reatância? Reatância é uma soma de tudo quanto é tipo de resistência presente em um circuito elétrico, né? Junta vários tipos de resistência, forma a nossa reatância, que é dada por essa letra Z aqui. Repare o seguinte, que quando nós temos um circuito que só tem resistores ou um circuito resistivo, o valor da minha indutância vai ser praticamente igual, ou seja, vai ser igual ao valor do nosso resistor, né? Porque não existe outro tipo de resistência, só essa resistência resistiva. Tranquilo? Vamos conhecer um outro tipo aqui. Repare que a frequência também ela não influencia na resistência aí, tanto do resistor quanto na indutância. Ela não influencia. Agora, se nós invertermos e colocarmos outro, vamos colocar um indutor. Dentro do indutor, repare que nós temos um valor de indutância e nós temos um valor de resistência. Só que essa resistência é dado pelo nosso XL. XL é representado como reatância indutiva. É um tipo de resistência que oferece oposição à variação da corrente elétrica. Ou seja, toda vez que a corrente elétrica quer mudar de sentido, ou seja, quer aumentar ou quer abaixar, ela vai fazer a oposição, não deixando que isso ocorra. Tentando, né? Porque ela não vai conseguir. Tranquilo?
E aí ele também, como por se tratar de um tipo de resistência, é dado a unidade de medida deles também em ohms. Ohms. Ele varia de acordo com a frequência, pessoal. Quando nós variarmos a frequência, repare que a nossa resistência, né, resistência indutiva, ela vai ser praticamente igual à reatância do circuito, né, que é a soma de todas as resistências. Só tem ela, então vai ser simplesmente ela. Aí, ó, variou, vai ser sempre a mesma, porque só existe ela. Tranquilo? Agora vamos lá no nosso capacitor. O nosso capacitor tem a unidade de medida também dado em, como eu falei, de uma grandeza muito grande, é dado em Faraday, ou seja, que nós temos 43,0 nanofaraday. E ele possui também um tipo de resistência. Essa resistência nós chamamos ela de reatância capacitiva, que aqui é representada tem um valor de 370 ohms, ou seja, se é uma resistência, também é dado em ohms. Como nós só temos ela presente no circuito, né? O circuito é o mesmo, vai ter o mesmo valor, no caso 370 ohms. Tranquilo? Então vamos lá, agora vamos misturar um pouquinho. Digamos que nós temos um circuito que tem um capacitor e nós temos um circuito que também tem aqui, no caso aqui, o nosso resistor. Nesse circuito que nós temos resistor, repare que o valor da resistência seria 1 ohm e o valor da frequência vamos colocar entre a cor aqui uns 60, tá bom. 60 kHz, né? Ou 60 Hz, bora ver se tem como. 60 Hz. Tá aí, 60 Hz, que é a nossa frequência aí utilizada no nosso Brasil. Repare que a nossa resistência está no valor de 1 ohm. Porém, a nossa reatância indutiva, a nossa reatância indutiva vai estar no valor aqui indutiva não, capacitiva, vai estar no valor de 61,7 kΩ. Porém, esse circuito todinho, total, ele tem um valor de resistência, ou seja, somando todas as resistências, quanto é que dá? Somando todas as resistências, ele vai dar o valor de 1000 miliohms, ou seja, o valor de 1 ohm. Seria algo meio que confuso, né? Como é que eu tenho 1 ohm? A gente aprendeu a associação de resistores em série e a gente não conseguiu pegar. Beleza.